Sejamos todos muito bem-vindos ao CEL Brasil, Centro de Estudos Ubaldianos. Nosso objetivo é estudar a obra de Pietro Ubaldi, composta de 24 volumes, mais de 10.000 páginas. Algumas pessoas nos pediram para fazermos uma explicação melhor sobre a gênese progressiva das fases e dimensões, conforme consta em A Grande Síntese, nos capítulos 35, 36 e 37. E nós fizemos esse resumo aqui, vamos apresentá-lo. Então, nós temos aqui, deixa eu arrumar o ponteiro do mouse, para que fique constante aqui. Opções de seta visível. Então nós temos a gênese ou origem e evolução das fases e dimensões, ou gênese progressiva das fases e dimensões, lá da obra de Pietro Ubaldi, A Grande Síntese, capítulo 35, 36 e 37. Aqui na vertical nós vamos colocar as fases. As fases vão crescer, vão evoluir de baixo para cima, então a evolução das fases. Na horizontal, nós vamos colocar as dimensões. Aqui, nós vamos colocar o grau de manifestação da dimensão. Então, a dimensão espacial, que é a mais simples para nós entendermos, a dimensão espacial, que poderia ter iniciado lá em menos y, mas a dimensão espacial inicia na fase menos e. Na fase menos e, nós temos o ponto, que é um germe, para o desenvolvimento da fase da dimensão espacial. Então, o ponto, que é a terceira manifestação, o terceiro grau de manifestação da dimensão anterior. E é também, ao mesmo tempo, o ponto, o germe, que será feito a dimensão da fase espacial. Então, aqui na próxima fase evolutiva, nós temos menos y, em que o ponto, quando aplicado uma perpendicular ao ponto em qualquer direção, temos a formação de uma linha, que é o primeiro grau de manifestação da dimensão espacial. Se nós continuarmos na caminhada evolutiva das fases, a próxima fase é menos x. Menos x, para entendermos, é a linha que foi aplicado uma perpendicular formando a superfície, que é o segundo grau de manifestação da dimensão espacial. Ainda não concluímos a dimensão espacial. A próxima fase evolutiva é gama. Gama, para entendermos, é pegarmos a superfície, conforme está aqui, e aplicarmos uma perpendicular no plano da tela, formando o volume, que é o terceiro grau de manifestação da dimensão espacial. Ora, com os 3 graus fica concluído a dimensão espacial, que parte do ponto, linha, superfície e volume, as 3 dimensões do nosso universo físico, as 3 fases da dimensão do nosso universo físico. Não adianta querer procurar uma quarta dimensão. Não é possível encontrar uma quarta dimensão num universo que as dimensões são trinas. Quando parte para uma nova fase, vai formar uma nova dimensão. E a evolução das dimensões é de menos y, de menos infinito, para mais infinito. Então, nesse instante, as 3 fases da dimensão espacial está formada.
A quarta fase já é parte da dimensão seguinte, no caso, dimensão conceptual, que, embora tenha formado o volume e concluído a dimensão espacial, é germe da dimensão conceptual. Nesse instante aqui, quando formamos o volume, nasceu a matéria, gama, que é ponto. Ali está em germe o desenvolvimento das consciências. Então, a próxima fase evolutiva é a fase beta, energia. Na fase beta, energia, é uma comparação, o ponto com a dimensão espacial, é uma comparação em que aplica-se uma perpendicular ao ponto, formando uma linha. Então, a consciência linear, ou o tempo. Então, com o nascimento das ondas eletromagnéticas de gravitação, ondas eletromagnéticas gravitacionais, surge as ondas eletromagnéticas e surge o tempo, nasce o tempo, que é a consciência linear da manifestação das ondas eletromagnéticas que viajam em linha reta, quando não tendo interferência, e são muito dependentes do tempo, na frequência e na velocidade de vibração. Bem, se pegarmos a nova fase seguinte, que é, e essa aqui, só para concluir, é o primeiro grau de manifestação da dimensão conceptual. Se pegarmos a nova fase, a próxima fase, na evolução das fases, temos alfa. Alfa, para entendermos, é como que a linha, comparando com a dimensão espacial, a linha em que aplicou-se uma perpendicular e formou-se a superfície, ou consciência de superfície, ou consciência de análise, ou raciocínio, que é o nosso grau de evolução atual dos terráqueos, da grande maioria na Terra, que é o segundo grau de manifestação da dimensão conceptual, que ainda não está completa, pois ela se completa com 3 fases. Então, a próxima fase evolutiva, que é o mais X, para entendermos, comparando com a dimensão espacial, seria a superfície que foi aplicado uma perpendicular no plano da tela do computador e formou o volume, ou consciência de volume, ou consciência de síntese, ou superconsciência, que é o terceiro grau de manifestação da dimensão conceptual. Nesse instante, está completa a dimensão conceptual, mas não para aí, porque a evolução das dimensões, que vai de menos infinito a mais infinito, nós temos aqui a observação de que podemos observar a nova dimensão, que eu vou chamar simplesmente de nova dimensão, em que, formado a superconsciência, ela é germe, ponto de desenvolvimento para a nova dimensão. Continuando as fases evolutivas agora de mais X para mais Y, nós teremos a fase 1 da nova dimensão, que é o primeiro grau de manifestação da dimensão chamada nova dimensão. A próxima fase evolutiva é o mais Z, que é a fase 2 da nova dimensão, ou segundo grau de manifestação da dimensão chamada nova dimensão. A próxima fase, nesse desenho, mais W, é a fase 3, ou o terceiro e último grau de manifestação da dimensão chamada nova dimensão. Observemos sempre que cada dimensão é composta de 3 fases. Portanto, é absurdo procurarmos a quarta dimensão numa dimensão espacial que é composta sempre de 3 fases. Isso nós vamos observar
que a quarta dimensão que se procura, na dimensão espacial, já é a consciência linear ou o tempo. Aqui, se observarmos no eixo horizontal, a evolução das dimensões, no eixo vertical, a evolução das fases. A resultante, que é a gênese progressiva das fases e dimensões, que aparece aqui como resultante entre os dois eixos, mostra que a evolução é contínua, a evolução do ser é contínua, sem sobressalto e com uma perfeita continuidade. Observemos linha, superfície, volume, que é germe para a consciência linear, que é as ondas eletromagnéticas que viajam de forma linear, com propagação esférica. E, em seguida, consciência de superfície, consciência de volume, que é germe, que é ponto, início, para a evolução da nova dimensão, fase 1, fase 2, fase 3. Sem interrupção, de forma contínua, a natureza evolutiva não dá saltos. Portanto, nós esperamos que, com esta explicação, tenha facilitado, tenha se tornado mais compreensível a gênese progressiva das fases e dimensões da obra A Grande Síntese, nos capítulos 35, 36 e 37. Nós agradecemos a paciência, a tolerância, a concordância de cada um de vocês em estudarmos juntos a obra de Pietro Baldi. Ficamos todos na paz de Jesus. Fiquemos com Deus. Muita paz.